Muito bom, muito bom. Gente, se acontecer de travar, vocês me dão um toque aí, a gente para e volta, tá bom? Sei que a internet pode ser que oscile às vezes, tá bom? Aí se parar, vocês param assim com a mão, que aí eu retorno aí a ideia, né, o pensamento, tá bom? Então, meu nome é Leandro aí, é um prazer de fato estar aqui com cada um de vocês, né? É um prazer mesmo estar aqui com o Capô, quando ele estendeu o convite. Eu, né, falei, tem que dar um jeitinho de casar as agendas aqui para estar, porque sempre é bom estar aqui junto com amigos, né? E principalmente compartilhando da palavra de Deus, né? E eu acho muito legal falar sobre essa matéria, sobre algo que a gente vai conversar. Eu tenho alguns anos ensinando. Eu não tô ouvindo. Tá mudo Alô? aqui, gente. Peraí, Lê, mutou seu microfone aqui. Fui eu, mano, sem querer. Eu fui mutar a Gislene e mutei você. Perdão. Aí, voltou? Agora voltou. Perdão. Estão me ouvindo aí? Beleza. Então, gente, eu fico muito feliz de ter cada um de vocês aqui, porque eu acredito que, né, viver tudo aquilo que Deus tem para a gente vai demandar intencionalidade, né? A gente vê hoje cada vez mais cristãos que eles acham que as bênçãos vão cair do céu, eles acham que as coisas vão acontecer, mas durante toda a Bíblia a gente vê que isso não é verdade, né? Quando a gente lê lá Oséias 4:6, né? Eu vou citar alguns textos aqui, vocês vão tomando nota aí, tá bom? Alguns a gente abre, outros vocês tomam nota aí. Em Oséias 4:6, a Bíblia vai dizer, né? O povo perece porque lhe falta conhecimento. Oséias, diante de toda aquela situação, ele viu que o povo estava perecendo, estava indo de mal a pior, porque faltava a revelação acerca da vontade de Deus, acerca de quem Deus é, acerca de quem nós somos. Esse mesmo Oséias, 2 capítulos depois, né, lá em Oséias 6:3, ele vai dizer, né, se o problema é a falta de conhecimento, então, ele diz, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Né? Em dias atuais é muito importante, né, a gente, de fato, ter essa intencionalidade de parar como vocês aqui, né, em um grupo para ouvir a palavra, porque entenda algo, você só pode viver, não é, aquilo que você conhece acerca de Deus. Né? Quando a gente pega uma Bíblia aqui, né, a gente tem 66 livros aqui dentro, né, entre Velho e Novo Testamento, mas apenas a verdade que te conhece, a verdade, que você é a verdade da sua vida. João 8:32, ele vai dizer, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, a verdade que manifesta algo na minha vida é a verdade que eu conheço. Aquela verdade que, ainda que ela esteja na Bíblia, mas ela não chegou na minha mente, no meu coração, ela não pode transformar a minha vida. Então, só o ato, de fato, de vocês estarem aqui ouvindo a palavra, já significa que vocês têm grande chance de ser bem-sucedidos em tudo aquilo que Deus tem. Porque quanto mais você se expõe ao conhecimento, mais a verdade vem, mais a fé vem, mais você conhece aquilo que Deus tem, aquilo que Deus pensa, e logo você pode viver isso. Né? Em dias atuais, eu fico um tanto quanto apreensivo diante de tudo aquilo que tem sido pregado, porque hoje se fala muito, né? A internet, a gente está aqui mesmo através do Zoom, né? Hoje todo mundo tem um pedestal para falar. O problema é que tudo que se fala, não é, precisa ser de fato analisado. Se a gente abrir lá, abre lá comigo em Atos 17:11, vai lá. Atos, capítulo de número 17, no versículo de número 11. Ele vai dizer assim, ó, quando você chegar lá, fala assim, tô pronto. Falou aí, tô pronto? E ele diz assim, ó, Atos 17:11, ó. E os crentes de Bereia eram mais nobres que o de Tessalônica, porque receberam a mensagem com vívido interesse e dedicaram-se ao estudo diário das Escrituras com o propósito de avaliar que tudo o que se ouvia correspondia à verdade. Então, gente, hoje muita coisa é pregada, mas nem tudo que é pregado é bíblico. Hoje a gente vê muitas pessoas, né, como papagaios, simplesmente repetindo aquilo que muitas vezes não é ouviu de uma pessoa, e se eu reproduzo aquilo que eu ouvi, não é, sem ter um conhecimento, né, sem comparar aquilo com a Bíblia, eu posso estar crendo em algo errado. E aqui a gente tem uma grande frustração. Por quê? Porque Deus não se compromete, não é com aquilo que o homem diz. Deus se compromete com aquilo que ele diz. Isaías 55:11 vai dizer assim, que toda palavra que sai da boca de Deus não volta para ele, sem antes cumprir o fim pelo qual ela foi lançada. E ele fala, é assim como a chuva e tudo mais. Ou seja,
Quando eu e você conhecemos o que Deus fala e nós falamos o que Deus fala, essa palavra produz resultado. Mas quando eu falo algo que é apenas da minha cabeça, Deus não tem compromisso com essa palavra. Por quê? Porque Deus se compromete com a palavra dele e não com a minha palavra. É tão interessante que você já ouviu muita coisa aí, né? É provável que quando você está ouvindo uma pregação, cada um na sua igreja aí, você ouviu os pastores dizendo que você é mais do que vencedor, não é? Levanta a mão, quem já ouviu isso aí? Né, que você é mais do que vencedor. Levanta a mão para saber. Eu ouvi. Eu tenho certeza que você já ouviu que o Senhor é o seu pastor e nada te falta. Você já ouviu isso também ou não? Isso aí. Mas eu tenho certeza que você também ouviu dizendo que não cai uma folha da árvore se não for da vontade de Deus. Você já ouviu isso aí também ou não? Ouviu. O problema é o quê? Na primeira coisa que eu te falei sobre você ser mais do que vencedor, está escrito em Romanos 8:37 isso. Quando fala que o Senhor é o seu pastor, está escrito em Salmo 23, da árvore, que se não for da vontade de Deus, isso aí não está na Bíblia, isso aí está no Alcorão. Está lá na sexta surata, no verso 59. Né? Eu quero ler para você aqui um pedaço do Alcorão, para você ver como é verdade. Ele diz assim, ó, ele possui as chaves do incognoscível, coisa que ninguém além dele possui. Ele sabe o que há na terra e no mar, e não cai uma folha da árvore sem que seja da sua vontade. Não há um só grão no seio da terra, ou nada verde ou seco que não esteja registrado no seu livro lustro. Sexta surata, versículo 59. Então, olha que coisa doida. Né? Tem um monte de pastor, tem um monte de galera aí falando, não cai uma folha da árvore se não for da vontade de Deus. Mas não é um versículo bíblico. É um texto ao Corão. Está falando aqui de Alá, está falando aqui, não é de Maomé, está falando de algo que não está ligado com Cristo, com o nosso Messias, nem com o nosso Deus. Então, o que é que eu estou querendo construir aqui para vocês? Gente, é muito importante nos dias atuais, cada vez mais nós conhecemos a Deus, conhecemos a Bíblia, porque se nós começarmos apenas a ouvir o que as pessoas dizem e não ter um conhecimento aprofundado da Bíblia, nós não vamos viver um evangelho funcional. E o único evangelho que transforma a nossa vida é o evangelho que tem uma base bíblica. Se você abrir a sua Bíblia comigo, não é? Vai lá comigo para 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 6. Vai lá. 1 Timóteo 4, 6. Aleluia. 1 Timóteo 4, 6. Vou esperar você abrir lá. E ele vai dizer assim, ó, 1 Timóteo 4, 6, ó. Orientou aos irmãos quanto a esses assuntos, e assim serás um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido pelas palavras da fé e da boa teologia que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e os falatórios insensatos. Exercita-te, porém, agora na piedade. Então, quando a gente vê 1 Timóteo 4, 1 Timóteo 3, ele traz um grande alerta. Ele fala assim, ó, cuidado, porque nos últimos dias nós vamos ter muito falatório, mas nós vamos ter poucas verdades dentro daquilo que as pessoas vão estar dizendo. Né? Então, quando eu conheço a verdade me liberta. Mas quando eu conheço uma mentira, a mentira me aprisiona. Né? E muitas pessoas estão vivendo hoje com medo de Deus, com medo do ministério. Né? Como a gente vai falar, né, ao longo desses encontros nossos, nós vamos detalhar um pouco sobre cada dom ministerial. Tem muita gente que tem chamadas lindas ministeriais, mas tem medo de entrar dentro dessa chamada. Por quê? Porque sempre ouviu, não é, mentiras e erros doutrinários. Se eu me tornar um pastor, a minha vida vai ser pesada demais. Se eu me tornar isso, vou ter perseguição demais, né? Eu lembro de uma vez pastoreando que a mãe de uma menina me ligou um pouco antes dela se batizar, na verdade no dia anterior. E ela falou assim, pastor, minha filha não vai mais se batizar. Eu falei, mas por que ela não vai se batizar? E ela disse para mim, ó, porque quando eu me batizei, a perseguição aumentou, a tentação aumentou, o diabo começou, não é, tentar mais contra a minha vida. E eu falo para você, onde é que está escrito na Bíblia que é assim? João 10:10 diz que o ladrão ele vem para roubar, matar e destruir. É só isso que o diabo sabe fazer. Ele não sabe fazer nada mais do que isso. O diabo, ele sempre te odeia, ele sempre quer acabar com a sua vida, ele não vai fazer isso mais porque você se batizou. Então, tem uma série de coisas que muitas vezes nós ouvimos que nos distancia, de fato, do melhor de Deus, de fato, nos distanciar do que acontecer. Nós temos medo, né, de fato, daquilo que o diabo
pode tentar ou não. Então, resumindo aquilo que a gente está falando aqui de uma forma introdutória, gente, nós precisamos conhecer a Deus. Quanto mais nós conhecemos a Deus e aquilo que Ele pensa, mais leve fica a nossa vida. E quanto mais nós conhecemos, mais as coisas acontecem, porque onde existe verdade, existe libertação, onde existe verdade, Deus vai zelar pela sua palavra para cumprir. E quando a gente fala sobre ministério, existe algo que é muito importante a gente saber, porque muitas pessoas elas têm visto maus exemplos dentro do ministério, e por isso as pessoas elas até falam mal dentro do ministério. E afinal de contas, o que é ser um ministro? Muitas pessoas elas têm achado de uma forma equivocada que nem todo mundo tem um chamado, mas eu quero dizer para você hoje aqui nessa noite que você tem um chamado. Talvez não seja para pastorear, talvez não seja para ser um evangelista, um pastor, um profeta, ou um apóstolo, como nós vamos ler depois em Efésios 4, mas com certeza você tem um chamado dentro de algo que se chama Ministério de Socorros. Por quê? Porque todo mundo foi chamado para ser um ministro. E olha que interessante, eu separei aqui para vocês uma definição da palavra ministro. A palavra ministro, ela significa o seguinte, presta atenção, é um representante de Jesus Cristo, assim como Cristo era um representante de Deus na terra. Ministros são homens e mulheres que ministram a palavra de Deus para o povo, motivados por um chamado divino para um serviço. Ministro é alguém que foi separado para ministrar coisas santas e sagradas. É um chamado para servir ao povo e não satisfazer as suas próprias vontades. Então, quando a gente fala sobre ministério, nós estamos falando sobre alguém que decidiu não viver apenas para si, mas viver para o outro. Quando nós falamos sobre ministério, nós estamos falando sobre a forma de andar como Jesus aqui nessa terra. Filipenses 2, abre lá comigo. Ele fala de algo que eu acho muito interessante e que a gente precisa, nesses dias, zelar para isso ser uma verdade no nosso coração. Olha lá, Filipenses, capítulo de número 2, no versículo de número 5. Aleluia. Filipenses 2:5, ele diz assim: Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens e conhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. E por causa disso, olha que coisa interessante, por causa daquilo que Jesus fez, por causa do sentimento, por ele ter se tornado servo, agora Paulo vai falar a consequência. Ele diz: Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Onde é que eu estou querendo chegar quando a gente lê isso? Sabe, o mundo hoje é um mundo egoísta, gente, Você vai concordar comigo. Todo mundo quer ter status a todo custo, quer ter dinheiro a todo custo, todo mundo quer ter milhares de seguidores, todo mundo quer ter uma fama. Mas quando a gente começa a olhar para a essência do evangelho, para aquilo que de fato é ministério, a Bíblia sempre vai nos jogar no mesmo caminho, que é o caminho de servir pessoas. Se eu sou um bom cristão, eu vou sempre cultivar em meu coração um sentimento que Jesus teve. Qual o sentimento? O sentimento de tocar a vida de pessoas através daquilo que eu sou e aquilo que eu tenho. Salmo 139, o salmista ele diz assim, que Deus de uma forma assombrosamente maravilhosa nos formou. E antes de cada um dos nossos dias existir, Deus já escreveu cada um deles. Ou seja, cada um de nós que estamos aqui nessa reunião, não somos um... Deus um dia arquitetou a nossa vida, ele pensou a nossa vida. Para a gente viver uma vida como todo mundo vive lá fora, é óbvio que não. Porque Jesus em Mateus 5, 13, 14, ele diz, vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. E ele vai dizer depois lá em Lucas, se o sal perder o sabor pelos homens. Quando nós falamos sobre ministério, então, gente, nós não estamos falando sobre status, nós não estamos falando sobre títulos, mas nós estamos falando sobre homens e mulheres que decidiram servir a outros com a sua própria vida. Infelizmente, para muitas pessoas hoje, falar sobre ministério é falar sobre título. Para muitas pessoas, falar sobre ministério é falar sobre um alvo, um objetivo que eles querem alcançar, visando fama, dinheiro e muitas outras coisas.
Mas a essência do ministério é usar a minha. Atos 20, ele diz, mais bem-aventurado é dar do que receber. Hoje, nós encontramos pessoas, né, que é até engraçado, dentro das igrejas, que elas entram por uma porta, elas ministram e elas saem por outra porta. São quase seres intocáveis. Mas o que é isso? São pessoas que ao longo do caminho certamente perderam o coração. É tão interessante, tão importante a gente falar sobre isso, porque quando Deus escolheu Judas, né, através de Jesus, dentre os 12 apóstolos, Deus não escolheu Judas para trair. É engraçado, gente, quando a gente olha durante os 3 anos de vida de Jesus, a gente percebe que Judas servia, e é tão interessante isso, que Judas cuidava da bolsa, cuidava do dinheiro. Pare e preste atenção comigo. De repente, Jesus está lá e ele escolhe 12 discípulos. Você acha que ele ia colocar qualquer um para cuidar do dinheiro? É bem provável que no início do ministério, Judas ele foi aprovado. É bem provável que ele estava servindo, é bem provável que ele tenha acertado em muitos aspectos. Não é? De repente, não é? Ele chega lá e ele começa a trabalhar, ele começa a servir, ele começa a ter um cargo dentro do ministério de Jesus. É interessante que quando você olha para Pedro, Pedro não tinha um cargo específico. Quando você olha para os outros apóstolos, para Tiago, para João e para todos os outros, eles não tinham cargos específicos, mas Judas tinha. E olha que coisa interessante, no meio do caminho, aquele que tinha um cargo, ele perde o coração ao ponto de vender Jesus por algumas moedas de prata. O que a gente começa a entender aqui? Sabe que mais importante do que ter um cargo, ter um título, é ter o coração correto. É por isso que a gente vê Jesus sendo aprovado, né, não apenas por aquilo que ele fez, mas por aquilo que ele tinha dentro dele quanto ao coração. Jesus, quando ele está observando aquela mulher dentro entregando no gasofilácio, aquela viúva, né, e aqueles outros homens, ele diz, essa mulher aqui deu mais do que todos eles, porque ela deu de tudo quanto ela tinha, os outros deram daquilo que sobrava. O que Jesus estava olhando? Mais do que a atitude, Deus estava olhando o coração. Sabe, gente, tudo aquilo que vocês forem viver e fazer, nós precisamos continuamente sondar o nosso coração. Provérbios capítulo de número 4, ele vai dizer sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dali procede as fontes de vida. Falar sobre ministério é falar sobre uma pessoa que tem um coração totalmente dado, entregue ao Senhor, que ela decide queimar a sua vida em prol do outro. É isso que é ser ministro. É isso que é ministrar. E dentro dessa motivação de servir, aí Deus ele vai ter para cada pessoa caminho, como nós vamos aprender. Deus vai separar para apóstolos que têm uma função, outros Deus vai separar para pastores, para profetas, evangelistas, mestres, mas todos estes, sempre Deus visa o quê? O aperfeiçoamento de alguém. O fim do ministério é sempre servir pessoas. O fim da nossa vida é sempre andar em amor. Então, eu não sei o que cada um, né, de vocês que estão assistindo agora, ou talvez aqueles que vão assistir depois, eu acho que o Capô deve estar gravando isso, e aí eu falo para você, nós precisamos sondar continuamente nosso coração, porque um coração que começa correto, ele pode se perder ao longo do caminho. E eu digo para você que um coração que se perde, ele condena todas as atitudes, ainda que pareçam ser boas. Porque o que determina de fato a aprovação de alguém não é aquilo que ele faz, mas é o coração que está por detrás. Quando a gente vê Caim e Abel, os dois ofereceram sacrifício lá no livro de Gênesis. E aí, de repente, não é a oferta de Abel é aceita e a de Caim não. E Deus ele vira para Caim e fala assim, Caim, deixa eu falar uma coisa para você, não é certo? Deixa eu só assinar um papel aqui, gente. Peraí que a Kelly chegou para mim. Deixa eu só assinar aqui um papel do Mato, peraí. Pronto. Pô, achando que fazia parte da pregação, era uma encenação, mas não é, meu. Do quê? Achei que fazia parte da pregação, você estava encenando. Aparece aqui, amor, dá um... Caim e Abel. Ah, não, cara. Tudo bem? É que o seu Marcos chegou aqui. Tudo bem? Estou em outra reunião aqui, estou ouvindo aqui. É aqui, ó, é o papel da nossa ONG, que a gente tem assembleia. Ô, seu Marcos, tudo bem? Estou dando uma aula aqui, tudo bom? Bora lá, então, galera, vamos voltar aqui. Então, o que a gente está falando? Caim ele foi reprovado, enquanto Abel foi aprovado. Por quê? Por causa do coração que estava por detrás. E é interessante que Deus, ele vira e fala assim, Caim, não é certo que esse procederes bem será aceito? A primícia. Caim
Deu uma travada boa agora, mano. Som, teste. Alô. Alô, alô. Tá travando pra todo mundo, né? Não é só pra mim, não. Som, 2, testando. Alô? Eu não tô ouvindo nada mesmo, nem vendo. Mas... Agora ele travado mesmo. Voltou aí, Gu? Voltou. Fechou, cara. Você falou, é certo me ouvindo aí? se procederes bem, serás aceito, né? Então a gente vê o quê? Né? Deus ele fala para Caim, Caim, não é certo se procederes bem será aceito. Por que ele não foi aceito? Porque os dois se entregaram as ofertas, mas ele primeiro colheu, negociou, vendeu, e aí a Bíblia é clara em dizer que ele entregou dos últimos frutos, enquanto a gente vê Abel entregando das primeiras partes, né? E a gente vê como um princípio sempre a primícia tinha que ser entregue ao Senhor. Então, como eu estava dizendo para vocês aqui, não importa o que você faz na igreja, desde que você faça com o coração correto. O que te aprova, né, mais do que a sua atitude, é o seu coração. Sabe, você pode estar passando um pano com o coração correto e ser aprovado, assim como você pode estar pregando num culto de domingo à noite e ser reprovado. Porque se você está pregando para ganhar status, para ganhar fama e não para ganhar pessoas, o seu coração de fato se perdeu. Mateus 20, 25, deixa eu ler aqui para você, para a gente ganhar um tempo. Ele diz assim, ó: Jesus, pois, chamou junto de si eles e lhes disse: sabeis que os governadores dos gentios dominam e os grandes exércitos exercem autoridade sobre eles, mas não será assim entre vocês. Qualquer um que quiser tornar-se grande será o vosso servo, será aquele que serve. E qualquer dentre vós que quiser ser o primeiro será o vosso servo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas sim para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Gente, olha que coisa linda. Jesus aqui ele está dizendo o quê? Que o maior no reino de Deus é aquele que serve. Hoje, como nós olhamos para as igrejas e nós olhamos para as pessoas, o maior é aquele que tem o maior título, não é assim? Né? Antes tem igreja que é até uma escadinha. Né? Tem igreja que você entra, né? Não estou criticando, só estou aqui informando. E tem igreja que você entra e você se torna evangelista. Outra igreja, aí você passa um tempo de evangelista, você se torna diácono. Aí você se torna presbítero. Aí você vira pastor. Aí depois você vira, não é, bispo. Depois você vira apóstolo. Não é? Há 3 anos atrás eu vi até algo novo acontecendo, eu nunca tinha visto. Que que era antigo apóstolo veio algumas pessoas dos Estados Unidos e consagrou o cara a patriarca do Brasil. Eu olhei e falei assim, caraca, velho, né? Que negócio doido é esse? E aí que o cara fez? Ele foi lá e consagrou a mãe dele a profetia, na realidade é matriarca do ventre profético. Ó, pra você ver que louco, né? Por quê? Porque ela deu origem à patriarca. Aí você pode falar assim, pleando, mas que doideira. Se você olhar, eu lembro de uma vez que eu fui conversar com um aluno do Rema, né? E ele era um pastor. E aí eu lembro que eu perguntei o nome dele e tal. E na segunda vez que eu fui fazer menção a ele, ao invés de chamar ele de pastor fulano de tal, eu só chamei ele pelo nome. O cara me repreendeu. O cara falou assim, não, fulano de tal não, é pastor fulano de tal. Eu olhei e falei assim, não, tudo bem então, pastor fulano de tal. O que é isso, gente? Mostra o coração que se perdeu ao longo do tempo. Hoje nós vemos pessoas buscando fama a todo custo, sabe? Hoje nós vemos pessoas, de fato, fazendo simplesmente para alcançar algo, mas quando nós falamos sobre ministério, e é aqui que eu quero chegar, sabe, nós somos salvos para servir pessoas, gente. Não importa onde você vai estar, não importa quantos seguidores você vai ter, não importa quantos membros tem a igreja que vocês frequentam, não sei se é grande ou pequena, né? Tudo que vocês precisam fazer é dizer como Paulo diz, Pai, em nada tenho minha vida por preciosa, contanto que complete a carreira que o Senhor tem para mim. E uma vez que a gente entender isso, de começar a despertar esse sentimento dentro de nós, as coisas vão dar muito, mas muito certo. Ou é tão importante a gente guardar esse sentimento, e eu falo para você que a gente podia passar todas as aulas falando só sobre isso, porque tudo é consequência de um coração de uma pessoa que ama. Sabe, 1 Coríntios 13, quando fala sobre amor, ele diz, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Se eu amo, eu sirvo.
Se eu amo, eu me dou para as pessoas. Então, a essência de todo evangelho é isso. E é tão interessante que quando a gente começa a ler a Bíblia, né? E aí a gente lembra de um cara muito conhecido que se chamava Lúcifer. Não sei se vocês lembram desse cara aí, né? Que era conhecido como anjo de luz, hoje é chamado de Satanás, né? Outros demônios, capiroto, né? E aí vai, né? Tantos nomes. Tem gente que tem até medo de falar o nome dele. Mas Isaías 14, né? Ele vai contar um pouquinho dessa história. Eu quero ler para você aqui. Isaías 14, 12, fala um pouquinho da queda de Lúcifer. E ele diz assim, ó: como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, porque dizia no seu coração. Repete comigo aí no seu lugar, fala assim, ó, dizia no seu coração. Fala aí. Sabe, gente, entende algo. O que a gente já citei para você, Provérbios 4? Sobre tudo que deve guardar, guarde o seu coração, porque dali procede a fonte de vida. O que você deixa entrar no seu coração te promove ou te reprova. O que estava no coração de Lúcifer, de repente, o reprovou. Porque aqui diz que ele começou a dizer em seu coração. O que ele começou a dizer? O texto continua no verso 13. Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. No monte da congregação, eu me assentarei ao lado do norte. Olha que coisa doida. Deus criou Lúcifer como um ser de luz para estar com ele. Mas chegou um momento que Lúcifer perdeu o sentimento de servo. E agora ele queria ser senhor. E quando ele perdeu o coração, ele foi lançado para fora. Ele perdeu tudo aquilo que ele tinha. Ele perdeu toda a sua posição de uma forma irreversível. Quando eu perco meu coração, eu perco tudo. Quando eu perco meu coração, ainda que eu tenha um título, ainda que eu tenha um nome, gente, eu perdi tudo. Sabe? Porque a Bíblia diz que é do coração que procede as fontes de vida. E é tão interessante, querido, quando a gente vê isso, porque a gente aprende a como não fazer e também a gente aprende como fazer. Né? E falando um pouquinho mais sobre isso, sobre alinhar o coração, que eu acho que é a parte mais importante, daqui a pouquinho a gente vai avançando para os dons. Eu lembro de uma história que é muito interessante, fala um pouquinho sobre fazer com o coração errado. Eu lembro de uma história que uma vez uma mãe foi buscar um filho na escola, e aí quando ela chegou, colocou o filho na cadeirinha, né? E aí ela foi sair com o carro. A hora que ela saiu com o carro, o filho ficou de pé na cadeirinha. Não sei se vocês têm filhos aí, né? Mas os filhos, eles manjam de sair da cadeira. O capô daqui a pouco vai ver, não é? Quando tiver o filhão aí grande, vai saber o que é isso. E aí eu falo para você, daqui a pouco. E aí eu falo que eu tenho a Anne, né? Eu já sei como funciona. E aí a mãe falou pro menino, Joãozinho, senta agora. E o Joãozinho falou, não. E aí ela falou assim, Joãozinho, senta agora, porque senão eu vou parar o carro, vou te pegar, Joãozinho. Ele falou assim, não vou sentar. E aí ela virou e falou assim, Joãozinho, é a última vez que eu falo, senta agora. Aí Joãozinho sentou e falou para ela, falou assim, mãe, deixa eu te falar uma coisa. Eu tô sentado por fora, mas por dentro eu tô de pé. Então, olha que doido. Né? Ele estava o quê? Sentado, né? Fisicamente, mas no coração dele, ele ainda estava de pé. O que isso mostra? Não é que atitudes, elas podem destoar do coração. Eu posso estar servindo uma pessoa, mas o meu coração ele pode estar em rebeldia diante dessa pessoa. Eu posso estar aparentemente cumprindo uma escala na igreja, mas o meu coração pode estar longe de Deus. Não foi isso mesmo que Jesus disse? Esse povo me adora com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, gente, o que eu quero trazer, não é até aqui para você entender. O algo mais importante, não é que nós precisamos ter no nosso coração, é a essência de um coração servil. Porque se eu sirvo a Deus, eu sirvo a pessoas. Se eu sirvo e amo a Deus, né, a minha vida ela vai ter um norte sempre seguro. Eu não vou perder o meu coração. Se você for comigo para 1 Coríntios 4, vai lá comigo. 1 Coríntios, abre aí. Capítulo de número 4, no versículo de número 1. Aleluia. 1 Coríntios 4, 1. E aí a gente vai começar a entender um pouquinho de como funciona essa questão de ministério, né? Ele diz assim, ó, 1 Coríntios 4, 1, ó. Ele nos mostra essa afirmativa, assim, pois importa que os homens nos considerem como bons ministros de Cristo e despenseiros do ministério de Deus. Quem deve nos considerar uma boa pessoa? Os homens. O que a gente precisa entender como ministério? Gente, o ministério, o chamado, nasce com você. Isso é uma coisa que a gente precisa entender.
Tudo aquilo que Deus planejou para a nossa vida já nasceu comigo, já nasceu com você, ainda que você viva ou não. Eu sempre ouvi algumas pessoas dizerem algo que é uma interpretação muito errada da Bíblia. E as pessoas dizem assim: quem tem propósito não morre. Não sei se você já ouviu falando isso. As pessoas às vezes falam assim: eu tenho promessa de Deus na minha vida, quem tem promessa não morre. Gente, fala uma coisa para você: quem tem promessa e tem propósito, morre sim. Se você sair agora da sua casa, se jogar na frente do busão, você vai morrer. Se você pular aí do 10º andar, você vai morrer. Né? Por quê? Porque desde Gênesis a gente vê uma verdade absoluta muito clara. Deus nos deu o direito de escolhas. Deus, como um bom pai, ele tem sonhos ao nosso respeito. 1 Timóteo vai dizer: é a vontade de Deus que todo homem seja salvo, chegue ao pleno conhecimento da verdade. Mas quando a gente lê Apocalipse, a gente vê que tem gente que vai ser lançado no Geena, tem gente que vai ser lançado no inferno. Ou seja, ainda que Jesus tenha morrido por todos, ainda que Deus queira que todos sejam salvos, nem todos vão ser salvos. Por quê? Porque a salvação é condicional a uma decisão. A salvação, ela é descrita, né, como um ato condicional em Romanos 10, 8, 9 e 10, que diz que aquele que crê com o coração e confessar com a boca acerca da salvação vai ser salvo. Então, assim como para ser salvo eu preciso de uma decisão, viver o chamado de Deus para a minha vida também é uma decisão. Então, vamos lá para a gente entender. Eu nasci com um chamado, e eu preciso decidir viver esse chamado. Porque se eu decido viver esse chamado, eu vou começar a conhecer a verdade, como a gente começou lá em Oséias 4:6. Eu vou alinhar o meu coração. Agora eu vou começar a ter atitudes corretas que eu vou começar a ser aprovado diante de pessoas. Por quê? Porque o chamado vem de Deus, mas o levantar vem de homens. É isso que a gente tem que entender. O reconhecimento do chamado, né, ele precisa, querido, acontecer por meio de um homem, de uma mulher de Deus, que possivelmente esteja hoje na liderança da sua vida. O chamado nasce comigo, eu decido me render a esse chamado, e à medida que eu começo a frutificar, Jesus, ele disse o quê? Que uma árvore seria conhecida pelos seus frutos, ou pelos frutos vos conhecereis. Então, essa é uma máxima que a gente precisa entender. Qual máxima? Que se eu vivo uma vida onde ninguém reconhece um dom em mim, e eu insisto em dizer que eu tenho duas coisas aqui. Ou esse dom não existe, ele só existe na minha cabeça, ou então eu ainda não estou no momento de frutificar, ou eu não estou em uma maturidade para entrar no exercício desse dom. Porque você sabe que ainda que a gente tenha a árvore enxertada hoje, e ela dê frutos, né, muito pequenos, nós sabemos que uma árvore ela só entra na sua máxima produtividade quando os seus troncos já podem suportar os frutos, quando ela já tem uma maturidade, não é, um crescimento ao ponto de suportar isso. Então, deixa eu falar para você, não é como identificar, e essa é a grande pergunta, né, que todo mundo faz quando a gente fala isso, não é como identificar, não é um chamado de Deus para a minha vida, uma vez que nós estamos falando aqui sobre ministério. Primeiro sabendo quais chamados existem, sabendo que eles nasceram comigo, nós vamos saber quais chamados existem. Sabendo que eles nasceram comigo. Outra coisa, sabendo que é uma decisão, eu decido me render a ele. Sabendo também que Deus vai usar homens e mulheres para me levantar para esse chamado. Né? Aí você fala assim: pastor, então eu preciso saber qual é o meu chamado. Para eu saber qual é o meu chamado, eu preciso saber que eles existem. Sim, exatamente isso. E depois eu preciso decidir viver? Sim. Pastor, e se eu tiver um chamado e não quiser viver? Você vai morrer com ele aí, não é, sem produzir nada, não é, que você poderia produzir nessa terra, porque assim como Deus não pode salvar os homens que não querem ser salvos, Deus não pode te usar dentro de uma chamada, a não ser que você queira. Amém? Então eu tenho certeza que você quer de fato ser usado por Deus, né? E é por isso que você está desde já alinhando seu coração, você está aprendendo para de fato crescer e avançar, não é? Mas para viver tudo aquilo que Deus tem, como a gente está falando aqui, é um processo. Você percebeu que nós falamos sobre muitas etapas, sobre alinhar coração, sobre saber acerca dos dons, sobre decidir viver os dons. E tem algo que é muito interessante. Vai lá comigo. 1 Coríntios capítulo 13. Abre aí sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo de número 13, no versículo de número 11. Quando eu e você aceitamos a Jesus, irmãos, a gente nasceu de novo, né? Você já deve ter ouvido esse termo aí. Não é? João capítulo de número 3, quando ele está falando com Nicodemos, ele mesmo diz: Nicodemos, é necessário nascer de novo, porque todo aquele que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, né? Jesus fala sobre um novo nascimento.
né? 1 Coríntios 5,17, ele vai dizer, né, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, no dia em que você aceitou Jesus, você agora nasceu de novo espiritualmente. Você precisa crescer espiritualmente, desenvolver espiritualmente. E por que isso é importante quanto ao chamado, ou quando falamos sobre dons ministeriais, isso é importante? Porque Deus, gente, só vai poder te usar segundo a maturidade que você tem. E é isso que a gente vai ler aqui em 1 Coríntios 13:11. E ele diz assim, ó: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando eu me tornei homem, o que significa homem? Alguém maduro, completo, aperfeiçoado, né? Ele diz, deixei para trás as coisas de menino. Oh, aleluia, que coisa boa aqui. Né? Então, o que ele está dizendo aqui, ó? Existem estações na nossa vida. Qual o grande problema hoje? Tá bom? Não estou julgando, não conheço nenhum de vocês, tá bom? Não me entenda de forma nenhuma mal. Mas o grande problema é que as pessoas, elas querem ter e fazer coisas de adulto quando elas ainda são crianças. Elas não querem se sujeitar a atitudes e tomadas de decisões que vão produzir o amadurecimento, porque amadurecer dói, crescer dói. Eu assisti mesmo uma live esses dias do Capô e estava falando sobre organização financeira lá, né? Eu vi você falando, cara, e para mim é uma chatice fazer lançamento, para mim é uma chatice controlar gasto, né? Mas eu vou falar para você, uma vez que eu quis, né, começar a desenvolver as minhas finanças, eu precisei me sujeitar a coisas que começaram a produzir um crescimento em mim. Gente, tempo não amadurece ninguém, eu não sei quem inventou isso aí, tempo não amadurece ninguém. O que amadurece a nossa vida é a decisão de praticar aquilo que nós aprendemos em cada estação. Quando você aprende algo e pratica, você cresce. Quando você aprende algo e não pratica, você esquece. E apenas aquilo que você pratica produz desenvolvimento. Né? Hebreus 5, se você quiser marcar, depois você pode ler lá. A Bíblia diz que o escritor ele chega e ele queria compartilhar alimento sólido. E ele diz, não vos pude compartilhar alimento sólido, porque havendo tempo decorrido pela falta de prática, necessitais novamente do leite. E aí ele vai chegar em Hebreus 6:1, ele vai dizer, agora eu preciso ensinar novamente os princípios elementares dos oráculos de Deus. Olha que coisa doida. Deus queria compartilhar algo grande, sólido, mas ele não podia, por quê? Porque aqueles que estavam ouvindo não podiam suportar. Agora eu te falar para você, o quanto Deus vai te usar não está ligado ao quanto ele te ama, não está ligado ao tamanho do seu chamado, mas está ligado àquilo que você pode suportar. Deus vai te usar segundo a maturidade que você possui. O que a gente entende, então? Quanto mais rápido eu crescer, mais coisas Deus vai poder fazer através de mim. Quanto mais rápido eu abandonar as coisas de menino, mais rápido Deus vai me colocar em um lugar onde, de fato, tudo aquilo que Ele planejou para eu produzir vai acontecer. Ah, pastor, mas eu quero pregar para uma multidão e Deus ainda não me usa. Talvez é porque você ainda esteja, como eu disse lá atrás, no momento onde você está crescendo, é como uma árvore pequenininha. E você precisa o quê? Se alimentar da verdade. Você precisa se expor a Deus. Você precisa ser podado. Porque não sei se você sabe, mas uma árvore que ela é pequena, se ela não for podada, ela cresce errado. Ela vai, às vezes, gastar energia, seiva, né, e toda a sua força em galhos que não vão produzir um crescimento, não é, verticalizado, como muitas vezes deveria ser. Sabe o que é isso? Abandonar coisas, abandonar pecados, renunciar a vontades da carne para que você, de fato, venha crescer. Paulo disse, quando eu era menino, eu fazia coisas próprias de menino, mas agora que eu me tornei adulto, eu precisei deixar. Sabe, gente, eu falo para você, a sabedoria de Deus está em não nos dar algo além do que nós podemos suportar. Eu sei que às vezes a gente ora pedindo, eu sei que a gente faz campanha pedindo, eu sei que a gente jejua pedindo, mas, querida, eu falo para você, Deus é aquele que conhece no profundo o seu coração. O mesmo Salmo 139 que eu citei para você, nos primeiros versículos, ele vai dizer, para onde fugirei do teu espírito, para onde me ausentarei da sua face, suba mais aos céus tu estás, se desça ao mais profundo abismo, você estás também. Ele fala assim, não é, a palavra nem chegou na minha boca, o Senhor já conhece por inteiro. Então, o que a gente está aprendendo aqui? Gente, a gente não consegue enganar a Deus. E se a gente quer desfrutar de grandes coisas dele e viver a plenitude daquilo que ele tem, a gente precisa crescer. E o crescimento é resultado do quê? Exposição à palavra. O crescimento é resultado do quê? Um coração alinhado. O crescimento é resultado da prática de cada aula, que eu vi que vocês tiveram um monte de aula aqui já.
cada verdade, cada pessoa veio trazendo para você. Porque eu digo para você que não se trata apenas do conhecimento. Hebreus 4, ele vai dizer que a palavra foi pregada para 2 grupos, e para um grupo funcionou e para outro não. Porque um grupo depositou fé naquilo que ouviu. O que é depositar fé naquilo que ouviu? É você acatar como sendo uma verdade para você. Se entra no seu ouvido e sai pelo outro, você não deu ouvido. A Bíblia, insistentemente, ela diz, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. O que é ouvir? Não é escutar. Ouvir é pender os nossos ouvidos, inclinar. Deuteronômio mesmo diz, filho meu, atente para as minhas palavras, aos meus ouvidos, aos meus conselhos, inclina os seus ouvidos, o seu coração. E aí ele vai falando sobre coisas que vão acontecer à medida disso. Então, se eu ouvir, comecei a praticar, logo eu vou crescer. E se eu vou crescer, querido, Deus vai me usar. Para quê? Para mudar a vida de pessoas. Porque se você abrir comigo lá agora, em Efésios 4, né, que aí é o texto maior, né, desse tempo de ensino nosso, que nós vamos ler ele ao longo dos dias aí. Efésios 4:11. E aí a gente vai falar algo que talvez muitas pessoas precisavam ouvir. Quando eu falo de ministério, gente, eu não estou falando de algo que faz menção a você. Ministério faz menção a outras pessoas. Nós já lemos a definição de ministro, que ministro é alguém que serve alguém. Por que eu quero um ministério? Por que eu quero ter um título, querido, único e exclusivamente para alcançar mais pessoas? Tudo é por causa de gente. E ele diz assim, ó, e ele mesmo concedeu, né, Efésios 4:11, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Por que ele deu esses ministérios, gente? Visando o aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? A igreja. Os santos são aqueles que aceitaram a Jesus. E ele continua, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Olha a coisa doida. Para que existe ministério? Para fazer e ajudar as pessoas a crescerem. É só para isso. Por que é que muitas pessoas hoje querem servir? Para ganhar dinheiro. Porque muita gente quer servir para ter o título e sentar na cadeira da frente. Eu lembro de uma vez que um irmão ele veio para mim pedir uma oportunidade de contar um testemunho. E aí ele contou, né, ele falou, pastor, aconteceu isso na minha vida. E na nossa igreja, dentro da liturgia do culto ali, não tem muito espaço para dar testemunho. Nosso culto ele tem 1h30 cravado, todo culto, para você ter noção. Porque no domingo a gente mesmo tem 2 cultos, um às 17 e um às 19h30. Então tem que ser bem cravadinho. E o máximo que a gente faz é colocar um vídeo. A pessoa grava um vídeo, a gente edita, picota, 1-2 minutinhos e solta. É a forma que a gente faz. E aí eu cheguei pro cara lá e falei, cara, que legal esse testemunho, vamos gravar tal. Ele falou assim, não, pastor, esse testemunho tem que dar pessoalmente. Eu falei assim, pô, meu, né, beleza, até vai. Eu falei assim, então vamos ver o seguinte, vamos no culto de quinta-feira, que é um culto mais tranquilo. É um culto mais enxuto, a programação é menor e você dá o seu testemunho. Aí ele falou, não, pastor, esse milagre é grande demais, eu tenho que dar esse testemunho no culto de domingo à noite. Aí eu falo para você, gente, você acha que esse cara queria falar o que Deus fez? Ou será que esse cara, ele estava querendo, como mesmo Jesus alertou, cuidado, não seja como os fariseus, que quando vão orar, estão indo lá na esquina para todo mundo ver. Sabe o que demonstra isso, gente? Um coração errado. Um coração de uma pessoa que almeja títulos. Não, gente, a essência do evangelho é sobre serviço. Jesus era o que era, João 14 diz que o verbo se fez carne, habitou entre nós, ele era o próprio Filho de Deus. E de repente, no meio de um jantar, ele pega a toalha, ele pega o baldinho de água e ele vai lavar o pé da galera. Olha que coisa doida. Ele mesmo ensinou um texto que a gente já leu, o maior é aquele que serve. Então, por que é importante saber sobre serviço cristão? Porque é importante aprender o que a gente vai aprender aqui em cada aula, sobre aspectos do pastoreio, aspectos de ser um profeta e tudo mais, para que você se encontre dentro do seu chamado e você possa, querer ser certeiro, abençoando vidas, deixando Deus te usar. Né? Todo mundo que está aqui, ou vai estar dentro dos dons quíntuplos, que foi esse que você leu, né? Que a gente acabou de falar, pastor, evangelista, apóstolo, profeta e mestre, e a gente vai ver ao longo das aulas que não é uma ordem, não é uma hierarquia, nenhum é maior do que o outro, todos eles têm funções diferentes e todos eles têm a mesma importância dentro do corpo, não existe maior, não existe uma escadinha, não é assim como eu não posso dizer, querido, que o dedo é mais importante do que os olhos, eu também não posso dizer que o evangelista ele é mais importante do que o profeta, por exemplo. Tudo isso visa um fim. O que o profeta faz, não é o pastor, às vezes faz de uma forma diferente, e juntando as nossas habilidades, os nossos dons, nós fazemos o quê?
nós vamos edificando o corpo de Cristo. Então, vamos resumir tudo aquilo que a gente viu até aqui. Eu preciso conhecer a Deus para eu não ser enganado. Eu preciso conhecer a Deus para saber o que Ele pensa, saber o que Ele tem para mim. Eu preciso aprender sobre os dons, porque quanto mais eu sei sobre os dons ministeriais, eu vou me encontrar, seja nos dons quíntuplos ou no Ministério de Socorros, que nós vamos aprender mais para frente, para que eu possa servir pessoas. Mas tudo isso, ele tem algo central, que é o quê? A motivação do coração. Porque eu estou aqui aprendendo a Bíblia, não é com esse grupinho, junto com o Gustavo, porque a gente está aqui. Porque você quer conhecer a Deus, você quer crescer, você quer se munir de ferramentas para que você ajude pessoas. É só por causa disso. A gente não quer, querido, crescer para falar 1 milhão de versículos decorados. A gente não quer simplesmente para dar carteirada por aí. Por quê? Porque a gente entendeu aquilo que Paulo disse. Em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que complete a carreira que me foi proposta. Então, se alinhei o coração, conheci a Deus, comecei a desejar servir pessoas, eu vou me encontrar no corpo, Deus vai me capacitar, como a gente vai aprender nos próximos dias aqui, e eu vou, querido, mudar esse mundo que Deus me inseriu. Seja na cidade de 25 mil pessoas, seja na cidade de 1 milhão de pessoas, não importa onde nós estivermos, a luz de Deus vai brilhar. Por quê? Porque nós vamos estar servindo pessoas com o coração correto. Tá bom? Então, deu aqui 8 horas, não quero estourar o meu tempo, né? Então, trouxe aqui uma introduçãozinha. Nas outras aulas, a gente vai ser um pouquinho mais didático. A gente vai falar mais especificamente sobre cada dom ministerial para você se encontrar, porque a gente precisa que você cresça e amadureça para que Deus possa produzir através de cada um de vocês aí o melhor, tá bom? Eu deixo com o Capô, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, né? Aproveita aí que é a sua oportunidade. Muito bom. Essa matéria chama-se Ministério Prático, né? A gente vai aprender um pouco dos dons ministeriais e do Ministério de Socorros, que é todos nós aqui, de dom ministerial. Acho que sou eu que tenho um dom ministerial, de vocês é mais socorros, mas serve para todo mundo. A Grazi talvez tenha um dom ministerial aí escondido, e o pessoal que está assistindo talvez tenha um dons ministeriais, mas como o Lê falou, é para todos nós essa aula, porque toca a gente em algum ponto, pelo menos no Ministério de Socorros. E eu queria só linkar com a aula que a gente teve. O Lê, o Cauê deu escatologia para nós. Legal, e top. A gente aprendeu sobre o galardão, né? A gente já tinha falado isso na segunda matéria, que foi Realidades da Nova Criação. A gente falou um pouco disso, né? E com o Cauê também, que o galardão que a gente recebe está ligado àquilo que a gente constrói sobre o fundamento que é Cristo, mas não basta apenas construir sobre o fundamento. Aí tem um outro versículo que complementa, que é a intenção do seu coração, né? Então não basta apenas servir a Deus dentro dos nossos dons e talentos, mas se o coração não estiver alinhado, não serve para galardão. E aí a gente vai entender mais. É isso aí, vai queimar. Tudo é o coração, né? Se a obra não tiver com o coração alinhado, é feno, palha, né, e madeira, e vai queimar e não vai que aí não é uma construção duradoura, né? Não é uma construção que está impactando o reino por causa do coração que está desalinhado. Exatamente isso. O coração determina aí a aprovação, a reprovação, né? Perguntas, gente? Exato. Pode falar aí, gente. Eu queria só falar sobre do moço que você falou do depoimento e tal, sobre duas coisas, sobre isso e sobre outra coisa. Pode acontecer da pessoa, de Deus querer que falar com mais pessoas também, né? Tipo assim, a gente percebe na forma com que a pessoa se importa, que a gente percebe o coração, né? Não necessariamente que toda pessoa que queira falar a máxima de quantidade de pessoas, a intenção do coração seja ou não. Na verdade, essa percepção é igual você, né? Ter aquela sensibilidade de perceber a essência ali, não é? Sim, é uma coisa que é interessante, Renata, é assim,
eu falo para você que a pessoa que ela está com o coração correto, ela tem a alegria de falar para um com a mesma alegria de falar para 1000, né? Porque a motivação dela não está no número, mas está em mudar vidas, né? Então, uma pessoa que normalmente ela quer falar como esse rapaz, né? E ela quer de fato compartilhar algo com alguém, ela estaria disposta a falar no culto de quinta, né? No culto de domingo ou para uma pessoa, né? Então, quando a pessoa ela bate muito, né? Nessa ideia de eu quero estar na escala de domingo, eu quero estar na escala do evento, aí a gente já percebe um coração um pouco errado, porque quem serve não procura lugar, né? Quem serve é como Jesus, ele está lá, né? E ele mesmo falou, ó, né? Que como que sua mão faz, a outra não saiba, né? Vai orar, quer orar no quarto. Então, é difícil, muito difícil uma pessoa que ela está procurando essa projeção, não é? Ela não está equivocada no seu sentimento mesmo. Isso é bem difícil, viu? Eu falo porque quando eu passei pelas minhas dificuldades, né, que Deus trouxe assim, que Ele fez uma transformação na minha vida. Eu lembro que eu queria tipo gritar aos 4 cantos, tipo assim, eu pensava assim, nossa, as pessoas precisam saber que Deus ele cuida da gente, assim. Aí eu ficava meio doida de falando assim, não, preciso falar. Aí quando eu vi alguém passando, até hoje, quando eu vejo alguém passando pela mesma situação, eu falo, gente, eu preciso levar ali para ela, porque né, nada é por, às vezes na ânsia de querer que todos, que não foi o caso, mas já é outro sentimento, né? Você percebe que olha para você ver, para você a alegria que você está falando, né? Aqui com a gente, né? Eu creio que é a mesma alegria que você comunica com a outra pessoa. Então, é a sua multidão de uma pessoa, a sua multidão de 10, né? Porque você quer de fato mudar. Não se trata da Renata, se trata do que Deus fez na vida da Renata, que vai mudar a vida de outras pessoas. Então, percebe que tudo isso é que a gente está falando, não é um coração correto, que não se trata de nós, né? Mas se trata de afetar o outro, né? E ser só um canal para conduzir pessoas a Deus, né? Não perde esse coração seu, não, nem essa empolgação, que isso aí vai te levar longe. Viu? Imagina. E eu só queria falar a última coisa, desculpa. Do medo, que às vezes a gente tem alguma... Deus nos chama para alguma coisa, às vezes a gente tem o medo, né, de fazer algo errado. Também tem esse lado aí do... Era só isso. A gente vai aprender isso no outro encontro nosso, que a gente vai ler Hebreus 4. E a gente vai ver que para cada chamado existe uma unção e uma graça específica. Né? Então, fica tranquilo que a gente vai tratar um pouco sobre isso aí. Você vai ver que não precisa ter medo, não. Eu só queria agradecer. Eu estava chegando aqui, mas consegui ouvir partes importantes para mim sobre essa questão do ministério, né? Que, na verdade, teoricamente, todos nós temos um ministério. Pode ser ministérios diferentes, mas porque a gente veio para servir, né? Se até o Filho de Deus veio para servir. E essa parte que as pessoas elas estão muito egóicas, né? Cada vez mais preocupadas com títulos, ou com multidões, ou com seguidores, e todos nós temos uma parte disso, mas eu acho que, na verdade, algumas pessoas são movidas só por isso, e não pela essência, ou pelo propósito. E saber que o Deus está olhando o nosso coração, isso já acalenta, né, nosso pensamento, porque às vezes a gente não consegue atingir as pessoas que a gente gostaria, familiares, às vezes amigos, a gente quer pregar a palavra de Deus, meio que o evangelismo, assim, a gente quer fazer o nosso ministério ali, mas nem sempre, né, a gente não consegue, às vezes, semear da forma que a gente gostaria, e aí Deus sabe do nosso coração de tentar mudar isso, e isso também dá esperança pra gente. Então, para mim foi muito importante ouvir que todos nós temos um ministério, que é um ministério, na verdade, a gente servir, isso foi o que eu entendi. Isso mesmo, e o lance de que Deus está vendo o nosso coração, que mesmo que às vezes, né, mais do que as nossas falas, né, e eu tenho pensado muito nisso, tem uma autora, Helena Blavatsky, que ela fala que honrar é a verdade com a prática, que às vezes a gente fica muito na teoria e fica numa falácia, a gente fala uma coisa, mas a gente age de uma forma. Então, tudo que eu tenho mais tentado na vida é aproximar
minha prática da minha teoria. Então, tudo que eu tenho acreditado, pensado, buscado em princípios, valores, virtudes, espiritualidade, eu tenho tentado praticar. E como que isso às vezes é distante, né? Como que isso é difícil, às vezes é até abismal, assim, tem coisas simples que a gente sabe que é certo, quer fazer o certo, e às vezes é super difícil você manter ali, igual você falou, desde o negócio das finanças, lançar é um saco, tem dia que tá cansado, já trabalha o dia inteiro, aí você tem coisa pra fazer, mas faz parte, entendeu? Tipo, então, incluir essa rotina. E aí, e outra frase que tem batido muito, assim, também, que disciplina é fazer o que você tem que fazer, principalmente quando você não quer fazer, sabe? Isso mesmo. E aí eu tenho feito isso, assim, até com os moços da fé, sabe? Tem dia que você tá cansado. Aí eu falo assim, não, eu tenho tempo para todo dia treinar, ou para estudar, ou para trabalhar, eu tenho que ter café com Deus. Então, todo dia eu tenho que tirar um momento ali para estudar a Bíblia, porque como que eu vou fortalecer a minha fé? Vou sair lá do leitinho para o sólido, se eu não me tornar a pessoa para poder servi-lo, sabe? E aí, às vezes, a gente tem grandes pretensões, mas para a gente se conseguir dar conta de fazer o que a gente acha que nasceu para fazer, a gente precisa dessa reestruturação. Então, para mim, a palavra que você compartilhou hoje fez muita diferença. Obrigada. Isso é muito importante, Grazi, a gente lembrar que ninguém começa grande, né? Todo mundo começa pequeno e à medida que nós vamos sendo fiéis, a gente vai crescendo, como a gente leu aqui mesmo, Paulo falando, né? Ele era menino, mas uma hora ele se tornou adulto, né? Então a fidelidade em cada uma dessas estações é importante. E o que a gente precisa entender também, para não ficar entendido de uma forma errada, é que a fama, nós vamos ver depois, que ela vai acontecer para muitos. Ela não é algo nocivo, fama não é algo ruim, seguidores não é algo ruim, mas isso não pode ser um objetivo, isso precisa ser uma consequência. A bênção na vida do cristão nunca é objetivo, a bênção sempre é consequência. Salmo 23, ele vai dizer, bondade e misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Altíssimo. Ou seja, crente não corre atrás de bênção, a bênção corre atrás do cristão. Né? Então, uma vez que a gente mantém o coração puro, é praticante, é diligente, é fiel, as coisas vão começar a acontecer, porque a vontade de Deus, como a gente vê em Mateus 5, é que toda luz seja acesa e colocada no velador para que ilumine a todos. Então, quanto mais fiel você for, mais Deus vai querer te dar seguidores, né? Tanto online quanto físicos, mas Ele vai querer te exaltar. Então, não existe problema na fama em si. O problema é quando a gente perde o coração e ao invés de buscar a Deus, a gente busca essas outras coisas, né? Mas é só porque esse lance de título, pelo menos no universo acadêmico, ele é... Oxe, é o alvo, né? Irritante, sabe? Na UFMG, você tinha professores que eu falei assim, não, eu vou ter aula com esse cara, vou ter aula com esse cara. Você ficava 2 semestres esperando para ter aula com ele, às vezes, porque ele escreveu o livro, escreveu tal artigo e deu tal palestra, e você acha que o cara vai ser genial em sala de aula. E em sala de aula, ele tosco, assim, sabe? Ele tá lá na graduação por obrigação. No laboratório, ele é super gente boa, porque ele quer ficar na pesquisa e na extensão. Mas, enfim, é muito um lance de ego, né? Porque na pesquisa e na extensão, ele tem o título, publiquei tanto artigo, orientei tantas pessoas, parará. E aí, tipo, na graduação, ele tá lá meio que para cumprir a obrigação, sabe? E aí o cara não faz com capricho. E é muito lance de ego. E aí isso você vê em igreja, você vê em condomínio, você vê em tudo. Então, nas relações sociais, assim, no emprego. Porque é coordenador, porque é gestor. E, tipo assim, sério, às vezes o cara executa a mesma tarefa, ou às vezes o outro cara que é servidor ali, assim, hierarquicamente, num escalão menor, ele exerce uma função infinitamente melhor, com muito mais qualidade, e não... E tem essa questão do título, né? Então, às vezes, o título não confere realmente o coração da pessoa. Acho que por isso que fez sentido para mim, nem pelo lance da fama vir como consequência ou não, mas o lance, às vezes, o título ser privilegiado do que a essência, sabe? O coração é mais importante, né? Isso é sem dúvida nenhuma. Eu ia dizer só, no fim o Lê comentou isso que eu ia falar, a respeito da fala da Rê, que a gente estudou em submissão e autoridade, que a Grazi teve e vocês não tiveram, porque a gente tinha trocado de turma, mas é exatamente isso, a gente vê que você vai dar um testemunho, quem que é o mais interessado em aparecer? É você que está dando testemunho ou é Deus que está sendo glorificado?
Então, se ele é quem está sendo glorificado, ele só não te bota lá em cima se for atrapalhar o seu coração, porque se não for atrapalhar o seu coração, é interesse dele te colocar. Então, quando a gente vê a respeito de submissão e honra, a gente vê que o meu papel, eu não posso me colocar. A luz, ela não se coloca, ela é colocada. O sal, quando você está cozinhando, ele não se joga na panela, ele é colocado. Então, a gente sempre, o nosso papel é sempre, esse texto de Filipenses 2 também diz que Jesus se submete, ele está aqui na mesma posição com Deus, ele era Deus no princípio, ele se submete e aí vem o Pai e o exalta, ele não se exalta depois, o Pai o exalta. Ele é exaltado, consequência. Exatamente, então o nosso papel é sempre se submeter. E se submeter não significa se rebaixar, né? A gente vai entender isso o que é submissão, o que é humildade. Mas o nosso papel é sempre alinhar o nosso coração, porque é do interesse de Deus nos promover. Se ele vai ser exaltado através da nossa vida, é do interesse. Ele só não nos promoveu ainda porque ou não está no momento ou porque isso atrapalharia o nosso coração, né? Isso mesmo. Mas a gente tem maturidade para suportar, né? E ele está só esperando a gente crescer. Exatamente. É isso aí, gente. Gislene não vai perguntar. Eu tenho certeza que Deus está só esperando. Eu tenho certeza que Deus está só esperando eu crescer. Porque eu acho que ele ainda não dá conta, sabe? Porque a gente fica querendo fazer algumas coisas, mas tem dia que a gente não dá conta de processar o sofrimento do mundo, né? Então, para conseguir lidar com isso de maneira a realmente ajudar, né? A gente tem que estar com o coração mais forte. Isso aí, bora crescer rápido então, Grazi. Muito bom, gente. Obrigado, Lê. Boa semana para vocês. Quem quer fazer uma oração aí para a gente terminar? Para que a gente possa colocar em prática, viver isso essa semana e crescer, né? Porque, afinal de contas, amadurecimento não depende de Deus, depende de mim. Está relacionado ao quanto eu pratico, que está na minha mão para praticar agora, não é isso? Então, vamos amadurecer essa semana, dessa semana para a semana que vem, alinhando o coração aí essa semana. Quem quer orar para nós? Gislene, quer orar? Eu posso orar, mas eu não sei orar bonito, né? Não tem isso, não. Você está preocupado com o seu coração, não com a sua eloquência da sua oração. É isso mesmo. Deus Santo, Deus amado, eu sou grata a Ti, ó Deus, por mais um dia de vida, de paz, de amor que tem nos dado. Eu sou grata a Ti pelo Teu cuidado que tem tido por cada um de nós, Senhor Jesus, pelo livramento que tem nos dado, Senhor Deus, porque nós podemos, Senhor Jesus, ver o Teu toque, Senhor Deus, em todos os dias de nossas vidas, Senhor Deus. Eu sou grata a Ti, ó Deus, por ter me tirado, Senhor Deus, do pecado e trazido perto de Ti, Senhor. Que eu possa, Senhor Deus, a cada dia te conhecer melhor, Senhor Deus, viver contigo, Senhor Deus, todos os dias da minha vida, Senhor Jesus. E que o Senhor possa perdoar nossos pecados, nossas falhas, Senhor, e que nós possamos, ó Deus, te exaltar, Senhor Deus, não ser exaltado, te exaltar, Senhor Deus, porque o Senhor que é o Rei, o Senhor que é o dono de tudo, Senhor Deus. Que nós possamos, ó Deus, levar as nossas primícias, Senhor Deus, a Ti, Senhor Deus, com honra, Senhor Jesus, com amor, Senhor Deus, com prudência, Senhor. E tira, Senhor Deus, o nosso eu, Senhor Deus, o nosso ego, Senhor Deus, que nós possamos, ó Deus, se humilhar, Senhor Jesus. E que nada, Senhor Deus, venha nos tirar da Tua presença, Senhor Deus, que é o mais importante, Senhor. Que nós possamos saber, Senhor Deus, te amar, Senhor Deus, e te reconhecer como nosso Salvador, Senhor Jesus. Eu sou grata a Ti, ó Deus, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor Jesus. E que nós possamos, Senhor Jesus, viver, Senhor Deus, embaixo da Tua proteção, ó Pai. E daí nós sabemos, ó Pai, que nada vai nos acontecer, Senhor Jesus. Deus, eu te louvo e te agradeço por cada vida que aqui está, por cada um que participou da Tua mensagem, Senhor Deus. Que nós possamos guardar ela, Senhor Jesus, em nossos corações, Senhor. Que nós possamos viver, Senhor. Que nós possamos servir, Senhor Jesus, nosso próximo. Deus, dá uma noite tranquila, Senhor Jesus, para cada um de nós, Senhor. Eu te louvo e te agradeço por tudo que tem nos dado e nos feito, Senhor. Para a honra e glória do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Boa semana, gente. Fiquem com Deus, tá bom? Até mais. Obrigado, Lê. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima, meus queridos. Com Deus. Valeu.